Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. E então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs, aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs presentes nos acompanhando pela Web TV, aqui do santuário. O tema para nós, assim, para reflexão, é muito claro, muito direto, trata, claro, do perdão. É importante, assim, a gente fazer uma rápida retrospectiva do Evangelho de Mateus, porque ele vai recolhendo, no decorrer do seu Evangelho, muitas instruções de Jesus sobre a forma como que as pessoas devem proceder dentro da comunidade cristã, na perspectiva de nos ajudar a entender que sem o perdão mútuo é impossível qualquer tipo de uma comunidade, de fortalecermos uma comunidade cristã. Para dizer também que o Mateus, ele procura nos mostrar que o perdão é o que de mais importante nós temos, é a grande e talvez maior manifestação que nós temos do amor. Hoje à tarde eu fazia memória, recordava aqui um livro, não lembro mais o título, mas o autor é Reinhold Niebuhr. Ele não é propriamente teólogo, ele está nesse campo da neurolinguística, até um pouquinho no campo da autoajuda. Num dos trechos do livro dele, capítulo melhor dito, ele fazia essa relação entre o perdão e o amor, para dizer que o perdão é como que a forma final do amor.
É isso, né? E ele vai desenvolvendo essa temática. Essa reflexão, esse tema para nós, ele se torna sempre um tanto quanto espinhoso. Porque não é fácil a gente primeiramente perdoar, assim como também não é fácil a gente amar. Por que eu digo isso, que não é fácil a gente perdoar? Porque se nós nos analisarmos profundamente, o que nós vamos perceber? Que o perdão, o ato de perdoar, ele vai contra os nossos instintos egoístas, totalmente contra. Por isso que nem sempre nós entendemos a dinâmica desse evangelho de hoje aqui, do perdão, do perdoar sempre. Veja que o Pedro, aliás, antes de Pedro, a regra geral na época de Jesus, antes e depois também, era o quê? Perdoar até 4 vezes. Aliás, até 3 vezes, desculpe, até 3 vezes. O Pedro, bem no início do Evangelho, ele vai todo senhor de si, porque ele acha que ele está totalmente acima da média, porque ele diz assim: eu perdoo até 7 vezes. Estou tranquilo, né? Passei do preceito. Veja que ele pensava na ótica da quantidade, até onde que se pode ir, número, tantas vezes, X vezes de perdão, com isso eu garanto nós diríamos hoje, a minha salvação. No fundo, o que Jesus quer nos mostrar nesse evangelho é para a gente, assim, superar esse instinto egoísta da gente. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma tendência, temos um instinto, uma necessidade de nós sempre nos enfrentar com o outro. É como que se fosse dizer isso, é um instinto de sobrevivência da gente. A gente se enfrentar, né, com o outro para a gente sobreviver, para a gente se sobressair, para a gente se potencializar diante do outro, inclusive muitas vezes nos aproveitando do próprio perdão. Veja que a gente falar, ser bom, ser justo, se sentir justo, se sentir uma pessoa fraterna, honesta, solidária, mesmo que isso exija da gente bastante esforço, eu diria assim, é relativamente fácil, porque isso acaba alimentando o ego da gente. Pô, eu sou bom, sou honesto, sou solidário, faço isso, faço aquilo. Isso dá assim, alimenta o ego da gente, né? Porém, o que Jesus está chamando a atenção da gente, que o difícil para nós é perdoar o agressor. Mas não apenas desculpando o agressor, mas a gente ser capaz de, nessa dinâmica do perdão, de a gente amar essa pessoa na sua totalidade da sua pessoa, do seu ser. O que Jesus quer chamar a atenção para nós? Isso de fato é a grande característica, o grande sinal de uma comunidade cristã. Ele diz que essa é a grande originalidade da mensagem cristã, do cristianismo. Agora aqui tem um outro detalhe importante que nós precisamos entender, que quando a gente fala de sempre perdoar o outro, supõe, primeira coisa, nós reconhecermos na outra pessoa a grandeza dessa pessoa enquanto ser humano. Significa que, para além da fragilidade,
que todos nós carregamos, que a pessoa que perdoa, ou então a pessoa que acolhe o perdão, ela vai acabando de se encontrar com o melhor de si mesma. Essa é a dinâmica, o segredo do perdão. Isso vai, vou dizer assim, implica a gente mudar a nossa visão, porque nós vamos ter uma visão positiva da pessoa. Nós vamos ver na outra pessoa não o defeito, o negativo, o que ela possui de ruim, seus pecados, mas nós vamos sempre ver coisas dignas de admiração e de respeito. Nós vamos conseguir perceber coisas mais positivas do que negativas na pessoa, quando a gente olha na pessoa e considera a grandeza da pessoa. Claro que aqui a gente também tem que ter claro que o perdão, quando a gente fala do perdão, não significa negar, não significa esquecer, e muito menos forçar um sentimento. Não se trata nada disso. Mas que o ponto de partida do perdão para a gente é tomarmos o pleno conhecimento do que foi exatamente que rompeu a relação. O que foi? Acho que o grande desafio para nós, nesse campo do perdão, eu acho assim, que é a gente não se deixar levar, não se deixar conduzir, até diria assim, não se deixar contaminar pela uma memória um tanto de a gente ficar remoendo o que de mal aconteceu. Sei que falar isso é fácil, mas esse é o desafio para a gente. O desafio é assim, a gente reconstruir, através de uma memória positiva, uma memória mais sadia, a identidade do outro, ajudar a reconstruir. Deixando de ver a outra pessoa que possa ter causado um mal para mim, de eu ver nessa pessoa o mero causador da ofensa, mas eu ser capaz de olhar para essa pessoa e captar a dignidade, aquela dignidade mais profunda do ser humano, apesar das limitações e das suas fraquezas. Para finalizar, eu acho que aqui tem um detalhe importante para nós, à luz desse evangelho, com aquilo que eu falei no início, que o perdão, nós temos que suprimir isso da vida da gente, que o perdão ele não pode ser uma operação matemática, uma operação do tipo de vez em quando. O perdão tem que ser para nós um estilo de vida, tem que ser algo permanente. Talvez pudéssemos dizer assim que o perdão não é algo que a gente faz. Eu vou agora fazer um ato de perdão e eu vou perdoar quem me ofendeu. Não é algo que a gente faz. Mas o perdão tem que ser algo intrínseco a nós. Quer dizer, é algo que nós somos. Eu preciso ser perdão. Meus gestos, minhas atitudes têm que demonstrar assim, gestos e atitudes de perdão. Então, o perdão ele tem que ser algo que ele tem que ser repetido constantemente, repetido muitas vezes, muitas e muitas vezes, até se tornar para a gente um hábito do coração, um hábito da gente. Eu falava dias atrás aqui sobre a oração, é a mesma dinâmica. Eu lembrava aqui, num dos evangelhos, acho que era do Pai Nosso, que Jesus nos ensinava a rezar, eu dizia assim, que para a gente criar uma espiritualidade profunda, uma profunda experiência de Deus, nós precisaríamos nos lembrar de Deus mais vezes do que nós respiramos. No sentido de dizer isso, tem que ser permanente. A mesma forma é o perdão. A gente precisa se exercitar, a gente precisa criar esse hábito de ser um gesto repetido sempre, muitas vezes, até que isso seja algo espontâneo do nosso coração.
Por isso que o Evangelho ele vai dizer logo no início, 70 vezes 7, sempre. Isso tem que ser para nós estilo de vida, um jeito de ser. O perdão, ele tem que fazer parte da nossa vida, da nossa dinâmica. Não pode ser um anexo, não pode ser uma caixinha, agora eu vou fazer um ato de perdão. Não, eu tenho que ser perdão, aquilo que eu sou. O perdão é algo que nós somos. Que Deus nos ajude, que esse Evangelho possa, eu diria assim, mexer com nós, nos questionar, que essa caminhada quaresmal assim, nos ajude também nesse processo de conversão, de sermos de fato pessoas compassivas, pessoas que saibam perdoar, pessoas que saibam entender a fragilidade do ser humano, assim, mas que saiba também ter esse olhar mais amplo, de ver assim, aquilo de bonito que cada pessoa tem. Não significa que nós estamos assim, fechando o olho com o erro, mas significa que nós queremos olhar aquilo que está além do erro, o valor de cada ser humano, de cada pessoa. Assim seja.